parou pra pensar no poder de uma palavra? Uma palavra, ela pode confortar alguém em sofrimento, pode iniciar uma guerra, pode criar uma amizade, pode destruir uma família, pode transformar uma vida. Nós vivemos em uma sociedade que trata as palavras como algo banal. Falamos sem pensar, escrevemos sem refletir, compartilhamos opiniões sem considerar os seus efeitos. Mas para muitas sociedades africanas tradicionais, especialmente entre os povos Bantu, Níger, Congo, a palavra nunca foi algo comum. A palavra é força, a palavra é responsabilidade, a palavra é vida. Talvez seja por isso que grandes pensadores africanos, como Joseph Vansina, Amadou Rampadeba, Boussek Fukial, dedicaram parte das suas obras a refletir sobre a oralidade, sobre o papel da palavra na construção das civilizações africanas. Durante séculos, o pensamento colonial ensinou que a África seria um continente sem história, porque grande parte de seus conhecimentos não estava escrita em livros. O que esses autores demonstram é exatamente o contrário. Quer saber mais? Meu nome é Flávia Vilas Boas, do Terreiro Candeeiro, aqui em São Paulo. Há 7 anos, pesquisadora do tronco linguístico Bantu, Níger, Congo, e tô aqui pra gente falar um pouquinho do quanto é importante a tradição oral e o quanto é importante o que vem atrás da tradição oral, que é a palavra. Ao longo dos últimos séculos, a história da África foi escrita por olhares externos que frequentemente confundiram ausência de escrita com ausência de conhecimento e certo primitivismo. Eis que ninguém nunca se preocupou em estudar o continente africano como de fato ele é. O que poucos sabem é que muitos dos fundamentos da ciência, da filosofia, da matemática, da medicina e da organização social da humanidade possuem raízes africanas, frequentemente invisibilizada pela historiografia eurocêntrica. A expansão colonial europeia construiu uma narrativa segundo a qual os povos africanos seriam sociedades sem história, sem filosofia, sem sistemas complexos de transmissão de saberes. A escrita passou a ser apresentada como o principal critério da civilização, enquanto a oralidade foi relegada à condição de prática rudimentar ou folclórica. Nas universidades africanas, Timbuktu, Dinezé e Gao, floresceram centros de estudos que reuniam milhares de manuscritos dedicados à teologia, filosofia, matemática, medicina, direito, astronomia e literatura. Enquanto parte da Europa atravessava períodos de forte estabilidade política, estudiosos africanos produziam e preservavam vastos acervos de conhecimento. Entretanto, talvez a maior contribuição africana para a humanidade não tenha sido apenas um conjunto específico de técnicas ou descobertas, como eu acabei de dizer, e uma maneira de compreender o conhecimento, uma visão na qual saber não significa acumular informações, mas construir relações, uma visão na qual aprender implica responsabilidade diante da comunidade, uma visão na qual, na memória, não pertence o indivíduo, mas a coletividade, uma visão na qual a palavra, a experiência, a ancestralidade e a vida caminham juntas. Por isso, recuperar a tradição oral africana não é apenas estudar o passado, é reconhecer que muitos dos fundamentos da civilização humana foram construídos também por povos cuja a trajetória foi sistematicamente silenciada, apagada, esquecida por muitos, mas jamais será invisibilizada por aqueles que têm o dever de preservar essa sabedoria, principalmente aqui no Brasil. Joseph Kizerbo, 1922 a 2006, era um historiador, um filósofo e um político de Burkina Faso. Ele foi pioneiro na historiografia africana e coordenou o volume inicial da renomada coleção histórica geral, que é disponibilizada gratuitamente na Unesco. Vocês consultam lá no site da Unesco que tem todo esse volume inicial da coleção da história da África. São mais de 10 mil páginas de escrita sobre o continente africano. E essa escrita traz fotos, imagens, tradição, forma de pensar, agir e ser das pessoas africanas e o que muito fala sobre nós brasileiros. Apesar da terra-mãe estar tão distante, me parece, com muitos dos estudos que eu tenho feito, isso se aproxima muito de nós, né? Dentro dessa história da África, né, trazido por Joseph, o que eu encontrei, na verdade, dois autores que para mim são de extrema importância para a gente entender, conseguir interpretar melhor a questão do quanto é importante a palavra para os povos de matrizes africanas, né? A gente encontra Joseph Vansina, Amadou Rampadeba, além de Boussek Fukial, que eu sempre trago aqui nos meus vídeos, né? Dentro dessa grande enciclopédia que a gente estuda o continente africano, a gente observa no volume 1, no capítulo 7 e 8, ambos esses dois africanos dizerem e falarem sobre o quanto é importante a tradição e o quanto é importante a palavra dessas tradições. Eles demonstram que através da oralidade, falam que a oralidade não é uma deficiência do continente africano. Muito pelo contrário. Eles entendem que é uma tecnologia sofisticada da preservação da memória coletiva. O que a modernidade europeia chamou de ausência,
Na verdade, é uma presença de outra epistemologia, de outra forma de organizar o mundo, o conhecimento e outra maneira de compreender a relação entre passado, presente e futuro. As civilizações africanas nunca foram civilizações sem memória, foram civilizações da palavra. E compreender isso exige abandonar a ideia de que palavra serve apenas para passar informações. Em muitas sociedades africanas, a palavra possui uma dimensão muito mais profunda. Ela não apenas descreve o mundo, ela participa da construção do mundo. Joseph Vancina demonstrou que a tradição oral constitui um sistema rigoroso. Transmissão histórica, genealogia, narrativas e provérbios, cantos, fórmulas, rituais, relatos de migração, ensinamentos ancestrais e tantas outras sabedorias são apenas pela preservação da palavra. E através dessa preservação da palavra, todas essas histórias de linhagem e todas as sabedorias que nós vemos, inclusive hoje aqui no Brasil, foram preservados durante séculos apenas com a tradição oral. A tradição oral funciona como arquivo, como biblioteca, instrumento de organização social e familiar. Permite que uma comunidade conhecesse suas origens, seus pactos, suas responsabilidades e seus valores fundamentais. Ao contrário do que frequentemente se imagina, a tradição oral não se baseia apenas na repetição mecânica de narrativas. Ela exige disciplina, escuta, memorização, interpretação e responsabilidade. O conhecimento transmitido pela oralidade não pertence exclusivamente ao indivíduo, eu no meu umbigo. Ele pertence à comunidade e aos ancestrais que o legaram. Por essa razão, a palavra carrega peso ético, ela exige compromisso, ela exige verdade, ela exige respeito. Não se trata apenas de transmitir uma informação correta, mas de honrar uma herança recebida. A palavra é uma percepção comum dos povos africanos. E essa percepção aparece de maneira lindíssima na obra de Amadou Rampadeba, aquele famoso filósofo que nos ensina aquela famosa frase: quando um velho morre na África, é uma biblioteca que se incendeia. Rampadeba não está produzindo uma frase de efeito, está descrevendo uma realidade social civilizatória daquele povo, daquele continente. O ancião é portador de uma memória que não pode ser reduzida a livros. Ele habitam histórias, familiares, conhecimentos sobre plantas, técnicas agrícolas, fundamentos religiosos, narrativas de origem, genealogias, experiências, política, sistemas éticos e formas de interpretar o mundo. O conhecimento vive nas pessoas, o conhecimento caminha, o conhecimento respira, o conhecimento fala. Por isso, a morte de um ancião representa uma perda irreparável quando seus ensinamentos não forem transmitidos ou não foram transmitidos. E a centralidade da palavra torna-se ainda mais evidente quando a gente observa as cosmologias dos povos e etnias da Congo, estudadas por Foucault. Para Foucault, a palavra não é apenas linguagem, a palavra é energia, é força vital, é a manifestação do ser, é a palavra que traz o engolo, é a força vital. Nas tradições Bakongo, a vida está profundamente associada ao conceito de moio, o sopro vital, que anima todas as formas de existência. O moio, ou moiô, não corresponde simplesmente à respiração biológica. Ele representa a energia vital que conecta o ser humano ao cosmos, aos ancestrais, à comunidade e às forças da natureza. O ser humano vive porque respira, mas respira porque participa da força vital. A respiração é, portanto, uma manifestação visível de uma realidade muito mais ampla. Quando uma pessoa fala, aquilo que sai da sua boca não é apenas uma transformada em som, é moio em movimento. É a força vital tornando-se palavra. É vida tornando-se presença. É por isso que em muitas cosmologias africanas, a palavra jamais foi compreendida como algo neutro, ou como algo aleatório ou irresponsável. A palavra cria, a palavra organiza, a palavra cura, a palavra protege, a palavra adoece, a palavra abençoa, a palavra transforma, mas ela estagna. A palavra também pode destruir, pode romper alianças, pode ferir, pode formar pactos muito ruins para nós, pode desorganizar, pode gerar conflitos. A palavra, a força motriz de nós, está diretamente relacionada à nossa força vital, daquele que a pronuncia e ao contexto em que ela foi pronunciada. Essa compreensão explica por que a tradição oral ocupa posição central nas sociedades africanas, porque a palavra é poder, a palavra é força, a palavra é aquilo que tem que nos movimentar. Ela não é apenas meio de transmissão de conhecimento, ela não é um meio de circulação da vida apenas, ela é a vida. Quando um ancião ensina, uma criança não está apenas transmitindo informações, está transmitindo força vital, está compartilhando uma herança espiritual, ética e cultural, construída por inúmeras gerações. É nesse contexto que podemos compreender a importância da vulva, da cuzuela ou palavra. A palavra não é simplesmente contar histórias, a palavra não é atualizar a memória, é reativar a presença ancestral, é transformar experiência em ensinamento, é garantir que o passado permaneça vivo no presente, nos ensinando um contínuo de vida. Cada narrativa transmitido pelos mais velhos carrega em nós muitas camadas de significado. Ela educa, ela orienta, ela diverte, ela protege, ela fortalece a comunidade. Por meio dela, os ancestrais continuam participando da vida coletiva. A tradição oral, portanto, não é um simples mecanismo de preservação do passado, ou de tradução de presente, ou de expressão daquilo que a gente quer fazer e não consegue, ou
a representação do que nós estamos sentindo ao outro ou o que nós vamos fazer. Ela é um mecanismo. A palavra é um mecanismo de produção contínua de existência. Ela cria pertencimento, ela produz identidade, ela organiza as relações sociais, ela estabelece vínculos entre gerações. Ela conecta os vivos e os mortos aos que ainda nascerão, e aqueles que nascerão com a continuidade, né, com o objetivo de estabelecer a continuidade da sua raiz, dos seus antepassados, da sua canda. Talvez seja justamente por isso que a tradição oral tenha sobrevivido à escravização, ao colonialismo, ao racismo e às inúmeras tentativas de apagamento cultural. Mesmo quando livros foram proibidos, mesmo quando línguas foram perseguidas, mesmo quando templos foram destruídos, mesmo quando comunidades foram dispersadas, quando os quilombos foram desfeitos, a palavra permaneceu. A sabedoria ancestral venceu, existiu. Permaneceu nos cantos, permaneceu nos provérbios, permaneceu nas famílias, permaneceu nos terreiros, permaneceu nos ritos, na memória. A palavra permaneceu. Porque a palavra não depende do papel de existir, ela depende da relação, ela depende da escuta, ela depende da transmissão, depende da responsabilidade coletiva de manter viva a herança recebida. Enquanto houver alguém disposto a ouvir, aprender, recordar e transmitir, a biblioteca ancestral continuará aberta. Porque aquilo que a escrita registra, a tradição oral faz viver. E aquilo que o moio coloca em movimento, nem o tempo, nem a violência da história, nem os projetos de apagamento cultural serão capazes de destruir. Para Fukuyama, a palavra é manifestação visível da energia invisível. Não existe separação entre pensamento, palavra e ação. O que é pronunciado transporta engolo, força, carrega intenção e produz efeitos no mundo. A fala não é apenas representação da realidade, ela participa da criação da realidade. Outra ideia que a gente pode dizer aqui, tudo que existe é força em movimento, é engolo. Dentro dessa lógica, a palavra é uma das formas pelas quais a força vital se movimenta entre as pessoas, a comunidade, os ancestrais e o cosmos. Para Vansina, Rampadeba, Bunsek Fukuyama, o que se torna evidente é que a palavra jamais pode ser reduzida ou traduzida como um simples instrumento de comunicação. A palavra expressa uma visão de mundo, uma memória coletiva, uma ética e uma cosmologia. Cada palavra pronunciada carrega significados visíveis e invisíveis, revelando interpretações existenciais profundas sobre a vida, a comunidade, a ancestralidade, a relação entre o ser humano e o cosmos. Nas tradições africanas, sobretudo entre os povos Bantu, Níger, Congo, a palavra não apenas descreve a realidade, ela participa da construção da família, da sociedade, né, das relações. Por essa razão, falar é um ato de responsabilidade. Antes de ser pronunciada a palavra deve ser pensada, medida e compreendida, pois uma vez lançada ao mundo, ela deixa de pertencer exclusivamente àquele que a pronunciou. Passar a agir sobre comunidade e sobre a própria vida é ter responsabilidade sobre aquilo que se fala. Bunsek Fukuyama ensina que a palavra nasce do moio, o sopro vital que anima a existência. Falar é colocar a força vital em movimento, é fazer circular energia, intenção e presença. A palavra não permanece presa à boca de quem fala. Ela se propaga, alcança outros corpos, produz efeitos, transforma relações. Entre os povos Ban, existe a compreensão de que a fala carrega engolo e depois de falada, a pessoa ou a palavra nunca mais retorna a seu estado natural. Uma vez lançada ao ar, ela continua seu caminho, produzindo consequências, fortalecendo ou enfraquecendo vínculos, construindo ou destruindo realidades. Por isso, a sabedoria ancestral recomenda prudência diante da fala. Não se fala por falar, não se diz qualquer coisa. A palavra deve nascer do pensamento, passar pelo coração e somente então alcançar a boca. Porque aquilo que sai da boca é moio em movimento. E aquilo que o moio movimenta permanece vivo, muito depois que o som desaparece. Existe uma conexão muito bonita entre Fukuyama e Rampadeba. Inclusive, enquanto Rampadeba afirma que o conhecimento vive nos seres humanos, Fukuyama aprofunda dizendo que a palavra é a energia que mantém esse conhecimento circulando entre os vivos, os ancestrais e aqueles que ainda virão. Devemos cuidar das nossas palavras, para que a circulação dela não venha a nós através de machucados, feridas, tristezas, amarguras. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre aquilo que nós estamos falando. Quando a gente agride alguém, quando a gente julga alguém, quando a gente profere palavras desonestas a outras pessoas, quando a gente avalia as pessoas pelos nossos próprios julgamentos, nós estamos proferindo palavras a destruir a nossa memória, de forma a atacar a nossa memória coletiva. Então, quando a gente proferir qualquer coisa, que a gente pense e repense muitas vezes, se vale a pena proferir a palavra, a frase, a expressão que a gente pretende. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, dividir essa sabedoria, me ajudar a construir outros vídeos, me estimular a construir outros vídeos iguais a esse, pra gente ir se aprofundando sobre as sabedorias filosóficas do continente africano. Ingunzo do que há Ingunzo, minha força pela sua força, que a gente possa redesenhar a história africana em solo brasileiro, diante de tudo que nós não sabíamos de sua existência. Até mais, tchau, tchau.